E nós vamos falar mais a respeito desse assunto. Estamos recebendo aqui no estúdio o diretor lá do setor, diretor técnico Vinícius Rufino, que está aqui conosco para falar a respeito deste assunto no Jornal do Piauí. Doutor Vinícius Rufino, boa tarde, obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa tarde, nós que agradecemos. Bom, primeiro vamos passar esses números aí da ordem de serviços. De fato, existe tão poucos ônibus assim em circulação hoje na cidade de Teresina? Veja só, a composição, tá? Vou começar um pouquinho atrás para a gente chegar na questão da frota, tá? A composição da remuneração das operadoras, da cobertura do custo das operadoras, ela é feita da arrecadação nas catracas, mais o aporte do subsídio para cobrir a diferença do custo. Certo. Tá? Nós estamos no momento em que a demanda identificada no sistema, a demanda verificada no sistema, ela tá em algo em torno a 18% do que era a demanda anterior, antes da pandemia. A gente transportava cerca de 220 mil passageiros por dia. Hoje o sistema está transportando cerca de 42 mil passageiros por dia. E é um número que aparentemente estagnou, tá? Desde mais ou menos abril, maio, que se encontra já diariamente, em dias úteis, esse mesmo número. Ou seja, pode abrir loja, pode mudar decreto, mas a quantidade de passageiros não muda. Até o presente momento, nesses 2 meses, a gente tem identificado um quantitativo nessa semelhança. E crescendo um pouco, mas assim, a passos muito lentos, tá? E outro dado importante, há 2 meses atrás, a gente estava conseguindo colocar, as concessionárias estavam conseguindo colocar uma frota maior do que esses 130 ônibus. Tinham cerca de 140 e poucos ônibus na rua, tá? Era o que era possível se colocar, tendo em vista que o que está se colocando de cobertura de custo nesse momento é basicamente o que está se arrecadando nas catracas. Não está havendo aquela contrapartida, aquele pagamento do aporte contratual, né? Do que é definido em contrato para a cobertura desse custo. Dinheiro público ou dinheiro da prefeitura para ajudar a fazer o sistema Exatamente, circular. Da forma como acontece em todo tipo de contrato licitado após 2013, após a lei de mobilidade urbana. Então a lei de mobilidade urbana é que define que deve ser dado parte dos recursos públicos compensem... O que é colocado na lei de mobilidade urbana e no nosso regulamento de transporte, que é de 2009, é que o gestor municipal, o prefeito, ele tem autonomia e é dada a ele a atribuição de definir qual a tarifa a ser cobrada por usuário, tá? Ele deve analisar os estudos feitos pela equipe técnica dele e, em cima disso, decidir quanto será uma tarifa, pensando na modicidade tarifária para o usuário, para o passageiro. Porém, tem que se analisar que uma tarifa abaixo do custo, ela deve ser compensada. Isso está previsto no regulamento, está previsto no edital de licitação e está previsto também nos contratos. Então, vamos lá para o telespectador explicar. O que você está dizendo, Vinícius Rufino, é que se a passagem que hoje é R$4, vamos colocar aqui números absolutamente redondos. R$4 a passagem e o Joelson faz parte de uma categoria que paga metade, vamos dizer, R$2. Essa diferença entre os R$4 e os R$2 que eu pago, alguém vai pagar. Alguém precisa pagar. Que é o próprio poder público. Exatamente. No cálculo básico, quando a gente faz um cálculo técnico, você observa que todo tipo de benefício que é dado no sistema, esse não pagamento da tarifa por esse beneficiário, seja uma gratuidade, seja uma tarifa meia ou menos que a meia, que é a nossa realidade aqui, naturalmente ela vai ser repassada para o custo da tarifa inteira. Então, quem paga inteira, vai surgir sempre a necessidade de que essa tarifa seja mais alta. Em não havendo uma definição desse aumento de tarifa, e esse momento é um momento em que não é adequado se aumentar a tarifa, nós temos já uma tarifa cara, nós estamos numa situação em que precisamos reaver esse passageiro para o sistema, tá? Isso está acontecendo não só aqui em Teresina, isso está acontecendo no Brasil inteiro, então há a necessidade de que essa diferença da tarifa seja coberta pelo poder público. Tá. Isso é prerrogativa contratual. Então vocês querem tornar o transporte público do Piauí, de Teresina, mais atraente a partir do seu preço para que vocês possam de novo fazer um reinvestimento e melhorar É uma das medidas e é necessário. Hoje nós estamos numa situação de que o que se arrecada em determinadas zonas, em determinadas garagens, não é suficiente sequer para colocar o óleo diesel nos ônibus.
Está aí, inclusive, o reflexo nessas manifestações, né? Existe toda essa dificuldade que está ocorrendo exatamente porque não está havendo essa cobertura completa do custo. Está se colocando o que se é possível colocar de ônibus, inclusive a frota que está na rua, esses 130 ônibus, até baseado em estudos que já foram encaminhados para a superintendência, é uma frota que ainda é um pouco acima do que essa quantidade de passageiros que de fato está sendo transportada. Consegue bancar? Não, eu estou falando em relação à questão da demanda, com a quantidade de passageiros transportados, a carga de passageiros, essa quantidade de 130 ônibus é uma quantidade suficiente para esse volume de passageiros. O que acontece é que, de fato, em não havendo essa cobertura, como não está havendo, essa questão do repasse dessa cobertura, não se é possível colocar mais ônibus do que isso. Isso é o que está no limite do que as operadoras estão fazendo. As operadoras hoje, as concessionárias, têm feito o possível e o impossível para colocar essa frota na rua. Entendi. E está descumprindo, nós vimos aí os números, 188 seria mais ou menos o número de ônibus que teria que circular, está circulando 130 e um pouquinho. Exatamente. Esse número é real, não é uma... Não, existe a ordem de serviço da S-Trans que define a frota. É importante frisar que quem define a operação é o poder público. O poder concedente é que define quantos ônibus tem que rodar, por onde esses ônibus têm que rodar. Porém, se a gente for pensar em descumprimento, vamos dizer assim, desde janeiro, que não se é repassado o parcelamento de um acordo que foi feito de valores para a cobertura do custo de março a outubro do ano passado. Tá? E existe aí também valores que precisam ser aportados também de novembro a pelo menos maio, que foi o último mês que venceu, e a continuidade desse valor. Em não havendo essa cobertura, as operadoras não têm, elas encontram dificuldades para conseguir colocar essa frota toda na rua. A grande dificuldade do sistema hoje é essa, é a falta desse repasse para fazer essa cobertura. O Setut teme hoje que os passageiros que já saíram do sistema não voltem mais? Olha... São ex-clientes? O sistema, ele tem passado historicamente por uma mudança no comportamento do usuário. Isso não é de hoje, não é necessariamente causado pela pandemia. Existe uma série de fatores que levaram ao passageiro no mundo inteiro, e aí é importante que se frise que não é só no Piauí, não é só em Teresina, não é só no Brasil, no mundo inteiro tem acontecido isso. Você tem uma facilidade maior de aquisição de veículos individuais, você tem uma acomodação maior das pessoas por conta dos serviços digitais, vamos dizer assim, dos serviços em que as pessoas não precisam mais se locomover para... Até a medicina hoje... A pessoa não precisa mais necessariamente ir para o consultório para se consultar, para fazer uma consulta, né? Existem formas de atendimento hoje já remotos. Então, assim, isso tudo vai deixando o passageiro, a pessoa, o cidadão, mais acomodado ou mais imóvel, né? Ou utilizando outros modais. Você tem aí o transporte por aplicativo, você tem uma popularização de outras formas de transporte e, lamentavelmente, você tem também um transporte clandestino que proliferou. Tá? Não vou entrar aqui no mérito aqui das causas dessa proliferação. Mas, assim, vai ser um desafio, tem sido já um desafio muito grande, você conseguir reaver esse passageiro. Né? Dando uma opinião já um pouco mais pessoal, mais baseada nas análises que a gente faz, a tendência é que esse passageiro demore um pouco mais a voltar. Tá? A perspectiva que a gente tem, a expectativa que a gente tem é que consiga, de fato, resolver e chegar num denominador comum dessa questão do aporte do custo para a gente poder trazer de volta a oferta necessária. Independente da demanda de passageiros, é interessante, um ponto importante a se colocar é que, tudo bem, eu tenho uma frota que atende minimamente a população, que para a demanda de hoje ela está atendendo minimamente, vamos dizer assim, mas que para a percepção do usuário ela não é uma frota adequada de fato. Tá? Eu precisaria colocar uma quantidade de ônibus que trouxesse uma percepção de espera menor. Tá? Hoje eu tenho uma quantidade de frota que em determinadas linhas o usuário precisa esperar 1 hora e meia pelo ônibus. Tá? É necessário que eu coloque, pelo menos, sei lá, eu não vou pontuar números aqui, mas que eu coloque, o desejável das concessionárias era colocar inclusive a frota completa, os 420 ônibus que tinha antes da pandemia. Tá? Mas para isso é necessário que haja essa cobertura de custo, que haja esse aporte para que a frota possa rodar sem depender
necessariamente daquela demanda e possa, com isso, virar um atrativo maior para aquele usuário poder perceber, ter a confiabilidade no sistema e voltar a utilizar esse sistema. Quero agradecer a você, Vinícius Rufino, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, diretor técnico do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Teresina, o CETUT. Obrigado pela participação. Tá, nós que agradecemos sempre a oportunidade e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. E vamos falar mais a respeito do assunto transporte coletivo, daqui a pouco na reportagem de Lídia Brito falando a respeito do relatório paralelo que foi apresentado pelo vereador Edson Mello.